Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deise Pietrobelli e agora vamos ler o provimento número 46, de 16 de junho de 2015, do CNJ, que revogou o provimento 38 de 2014 e dispõe sobre a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC. A Corregedora Nacional de Justiça, considerando que consta dos artigos 38 e 30, inciso 14, da Lei 8935 de 94, que prevêem a obrigação de os notários e registradores cumprirem as normas técnicas editadas pelo juízo competente, ao qual compete, por sua vez, zelar para que os serviços notariais e registrários sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, considerando a experiência positiva resultante do funcionamento de centrais estaduais, mantidas por associações de registradores, com autorização das Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, centrais que se destinam à circulação de informações do Registro Civil das Pessoas Naturais, considerando o princípio e garantia constitucional previsto no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, referentes à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, considerando que a interligação entre os cartórios de registro civil das pessoas naturais, o Poder Judiciário e os órgãos da administração pública atende ao interesse público, à racionalidade, à economicidade e à desburocratização da prestação de serviços correspondentes, resolve. Artigo 1º. Instituir a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, que será operada por meio de sistema interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores com os objetivos de: inciso 1º, interligar os oficiais de registro civil das pessoas naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados. Inciso 2º, aprimorar tecnologias para viabilizar os serviços de registro civil das pessoas naturais em meio eletrônico. Inciso 3º, implantar em âmbito nacional sistema de localização de registros e solicitações de certidões. Inciso 4º, possibilitar o acesso direto de órgãos do poder público mediante ofício ou requisição eletrônica direcionada ao oficial competente às informações do registro civil das pessoas naturais. E 5. Possibilitar a interligação com o Ministério das Relações Exteriores mediante prévia autorização deste, a fim de obter os dados e documentos referentes a atos da vida civil de brasileiros ocorridos no exterior, bem como possibilitar as repartições consulares do Brasil e participação no sistema de localização de registros e solicitação de certidões do registro civil das pessoas naturais. Parágrafo único. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais, pessoalmente ou por meio das centrais de informações do registro civil CRC, devem fornecer meios tecnológicos para o acesso das informações exclusivamente estatísticas à administração pública direta, sendo-lhes vedado o envio e repasse de dados de forma genérica, que não justifiquem seu fim, devendo respeitar-se o princípio e a garantia previstos no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Artigo 2º. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, será organizada pela Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais, ARPEN Brasil, que se apresenta como titular dos direitos autorais e de propriedade intelectual do sistema, do qual detém o conhecimento tecnológico, o código-fonte e o banco de dados, sem ônus ou despesas
para o Conselho Nacional de Justiça e demais órgãos do poder público. Parágrafo 1º. As representações estaduais da ARPEM Brasil poderão realizar o acesso ao sistema interligado utilizando infraestrutura própria ou utilizando infraestrutura de entidade de representação da ARPEM Brasil de outro estado, mediante prévio acordo, desde que observem os requisitos de interoperabilidade estabelecidos pela ARPEM Brasil e garantam a consulta e comunicação em tempo real. Parágrafo 2º. Todo acesso ao sistema interligado será feito exclusivamente pelo oficial de registro civil ou prepostos que autorizar, os quais serão obrigatoriamente identificados mediante o uso de certificado digital emitido conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Parágrafo 3º. O Ministério das Relações Exteriores poderá ter acesso à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, a ser realizado de forma segura por meio de certificado digital emitido conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, ou outro sistema acordado com a ARPEM Brasil. Artigo 3º. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, disponibilizará as seguintes funcionalidades. Inciso 1º. CRC. Buscas. Ferramenta destinada a localizar os atos de registro civil das pessoas naturais. 2. CRC Comunicações. Ferramenta destinada a cumprir as comunicações obrigatórias previstas nos artigos 106 e 107 da Lei 6.015. 3. CRC Certidões. Ferramenta destinada à solicitação de certidões. 4. CRC e-Protocolo. Ferramenta destinada ao envio de documentos eletrônicos representativos de atos que devem ser cumpridos por outras serventias. 5. CRC Interoperabilidade. Ferramenta destinada a interligar os serviços prestados através de convênios com os programas necessários para o seu desenvolvimento. Parágrafo único. Mediante iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, poderá promover-se a integração entre a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, e o Sistema Consular Integrado do Ministério das Relações Exteriores, o SCI/MRE, a fim de possibilitar a consulta à CRC pelas repartições consulares do Brasil no exterior e a consulta pelos oficiais de registro civil das pessoas naturais aos índices de atos relativos ao registro civil das pessoas naturais praticadas nas repartições consulares. Artigo 4º. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, será integrada por todos os oficiais de registro civil das pessoas naturais do Brasil, que deverão acessá-la para incluir os dados específicos nos termos deste provimento, observados os requisitos técnicos fixados pela ARPEM Brasil. Parágrafo 1º. A adesão às funcionalidades da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, será feita pelas serventias de todos os estados da Federação, no prazo máximo de 1 ano, a contar da vigência deste provimento, sendo as informações dessas adesões repassadas pela ARPEM Brasil à Corregedoria Nacional de Justiça, com o uso do sistema Justiça Aberta quando disponível. Parágrafo 2º. O acesso por oficial de registro civil das pessoas naturais, Parágrafo 2º. O acesso por oficial de registro civil das pessoas naturais será efetuado mediante estrutura disponibilizada diretamente pela ARPEM Brasil ou por sua respectiva representação estadual,
independentemente de filiação associativa e de qualquer pagamento ou remuneração a título de uso do sistema. Artigo 5º. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, permitirá aos oficiais de registro civil das pessoas naturais a consulta em tempo real para a localização dos atos de registro. Continuaremos no próximo vídeo, pessoal.